Os efeitos produzidos pelas perseguições. O que as perseguições, em que sentido as perseguições colaboraram? A igreja se manteve pura e unida, não houve, as conversões eram sinceras, ela estava isenta dos aproveitadores, não havia pessoas que ingressassem na igreja para se aproveitar dela. A igreja se multiplicou, no século IV já era poderosa. Não havia um papa, né, um sumo sacerdote, um sumo pontífice. E o Estado não intervinha nos assuntos da igreja. Ou seja, a perseguição fez com que a igreja permanecesse isenta de interferências de, de pessoas aproveitadoras, mas não isenta de heresias. Nós vamos ver que esse período houve muitos ensinamentos que utilizados pelos próprios cristãos, mas que não eram corretos. O final da perseguição aconteceu em duas etapas, na verdade muito próximas. Primeiro foi o edito de tolerância do imperador Galério, que no seu leito de morte, arrependido, ele então faz um edito de tolerância permitindo que os cristãos pudessem cultuar, né? E ele morre então cometido de uma doença grave e se arrepende por ter perseguido os cristãos como fez. E depois, 2 anos depois, Constantino e Licínio assinam um edito também, ficou conhecido como Edito de Milão, devolvendo as propriedades e dando liberdade aos cristãos para que eles pudessem reunir. E então no lado ocidental do Império Romano, as perseguições vão cessar. E no lado oriental, elas continuam por mais um período, porque neste período, aí, nessa época, o Império Romano estava sendo dirigido por 4 imperadores. Foi um período que ficou conhecido como tetrarquia, 2 imperadores do lado ocidental e 2 imperadores do lado oriental. Mas as perseguições vão acabar. E o que vai acontecer? A igreja vai se unir ao Estado. O imperador Constantino vai afirmar que o cristianismo será a nova religião do império e automaticamente ele passa a ser o principal líder da igreja. Por quê? Porque o imperador romano, ele era o sumo sacerdote da religião pagã. Por consequência, também será da religião cristã. Embora ele não vai assumir essa posição, mas essa é a ideia. Veja bem, ele vai favorecer os cristãos, mas não vai, digamos assim, abandonar o paganismo, não vai, pelo contrário, ele vai tentar equilibrar as coisas. O cristianismo e o paganismo. Ele favorece o cristianismo, mas também colabora com o paganismo. Porque o Senado é pagão. Então, o Senado não aprovava as suas atitudes com relação aos cristãos. E ele, para não perder o apoio do Senado, ele vai favorecer também o paganismo. Então, falar que Constantino se converteu e tal, é muito difícil. O único historiador que vai defender Constantino vai ser Eusébio de Cesareia, porque o Eusébio recebeu um financiamento do Constantino para produzir bíblias e distribuir nas igrejas por conta da perseguição. Muitas igrejas ficaram sem Bíblia, sem escritura, e ele vai promover isso, ele vai facilitar isso para a igreja. Muito bem, agora vamos falar sobre os apologistas e polemistas, nesse período do ano 100 ao 312. Foram pessoas que tentaram favorecer o cristianismo, combater o paganismo, né, e confirmar a doutrina cristã, colaborar na confirmação da doutrina cristã e fortalecer também a autoridade episcopal.
Então esse era o objetivo, um dos objetivos principais destes homens. Entre eles está Justino Marte. Ele era natural de Samaria, converteu-se em Éfeso, estudou filosofia platônica. Aliás, isso aí vai ser um problema, né? A filosofia platônica vai interferir muito nas questões doutrinárias das escrituras, né? Ele abriu uma escola em Roma, ou seja, ele sai lá da região da Palestina, estuda filosofia e vai para Roma. Em Roma ele abre uma escola da qual ele afirmava estar ensinando a verdadeira filosofia que está nas escrituras. Ele explicava a existência de Deus pelo viés da filosofia. Utilizava filosofias para defender o cristianismo. Defendeu a moralidade de Cristo como o Logos de Deus que os gregos tantos procuravam. Havia digamos assim, um ensinamento na filosofia grega que falava sobre o Logos. A verdade, o verbo, a expressão, de onde, segundo pensava, tudo tinha se originado. Então ele vai defender Cristo como o Logo de Deus. Defendeu os cristãos como inocentes e o cristianismo como sendo a verdadeira filosofia. Ou seja, os cristãos muitas vezes, como nós vimos anteriormente, eles eram culpados de muitas coisas. Então Justino vai defender os cristãos diante dos imperadores. Um de seus discípulos, Taciano, também colaborou com o cristianismo, mas ele utilizou um meio não muito correto. Ele estudou na Grécia e mudou para Roma, e lá ele frequentou a escola de Justino. Mas perceba que há uma questão diferente entre ambos, entre o mestre Justino e o discípulo Taciano. Ele critica a ciência e a filosofia. Então, enquanto Justino vai usar a filosofia, mas para Justino a verdadeira filosofia é a filosofia bíblica, a extraída da Bíblia, né? O Taciano já vai ser mais incisivo, ele vai criticar de vez a filosofia. Uma de suas obras foi o Discurso aos Gregos, que afirmava que a filosofia grega era pagã. A questão de ser pagã ou não, pagã depende do ponto de vista, né? Porque, por exemplo, para o cristão os gregos eram pagãos, agora para os gregos os cristãos eram pagãos. Então são pontos, depende o lado, né? Depende o lado. O lado contrário sempre é pagão, não importa a crença. Então, Taciano vai dizer que a filosofia grega era pagã. Ele vai escrever uma harmonia dos 4 evangelhos, que ficou conhecido como Diatesaron, que é a união dos 4 evangelhos reunidos, né, juntos em ordem cronológica, e essa obra vai ser utilizada pela Igreja da Síria. Mas ele era um gnóstico, né? Ele tinha algumas ideias gnósticas. Nós vamos ver o que significa o gnosticismo. E daí nós teremos uma ideia do que poderia Taciano pensar. Esse Valentiniano era um homem, né, um filósofo gnóstico, e nós não temos assim ideia porque haviam 2 líderes gnósticos fora da igreja, né, no mundo secular, que comandaram o cristianismo, mas nós não temos como diferenciar as ideias de um e de outro. Bom, vamos em frente. Tertuliano foi um homem natural de Catargo, foi advogado em Roma, estudado, versado em grego e latim. Ele é visto como o pai da teologia latina, e entre os seus escritos, né, em latim, seus escritos latins serviram para a formação da doutrina como a Trindade. Ele foi defensor da ceia e do batismo, ou seja, seus ensinos favoreceu a explicação do significado da unidade da Trindade, o significado da ceia, a questão da substanciação e consubstanciação, né? O batismo também serviu para explicar o significado
do batismo, porque o batismo ele vai ser utilizado posteriormente como uma forma de ingresso à igreja. Ele perde aquele sentido de um testemunho, né? Porque o batismo é a expressão de uma realidade, é, é a expressão exterior de uma realidade interior. A pessoa expressa aquilo que ocorreu na sua vida, a transformação que ocorreu na sua vida, ela é expressa pelo batismo, mostrando que houve nela uma transformação, uma mudança, uma mudança de opinião, um arrependimento. É ele que vai dar sentido a isso. E esse sentido futuramente vai ser desperdiçado, porque o ingresso da igreja, o ingresso na igreja vai ser por meio do batismo, e o batismo vai ser uma forma de salvação. Assim como a ceia. Vão ser duas coisas utilizadas futuramente como meios de salvação. Somente as pessoas salvas ou que iriam se salvar tomavam a ceia e se batizavam. Então, se não tomasse ceia e não batizar, não ia ser salvo. Se tornaria obrigatório, futuramente vai se tornar quase que obrigação, um ritual, essa questão da ceia e do batismo. Mas os seus ensinos vão ser utilizados nos concílios da igreja posteriormente, não é? No final da sua vida ele se desvia para uma seita que apareceu na época, conhecida como montanista. Nós vamos ver quem eram os montanistas. Na verdade, os montanistas, nós poderíamos dizer que há um comentário sobre eles, que eles eram os carismáticos dessa época aí, né? Porque eles enfatizavam o batismo no Espírito Santo e os dons, né, os dons espirituais, o falar em línguas, porém eles tinham umas heresias entre eles. Nós vamos ver. Então, porque Tertuliano se no final da sua vida se tornou montanista, ele não é reconhecido como um santo da igreja, mas sim como um teólogo. Muito bem, Irineu foi um pastor e bispo, diferente, por exemplo, de Irineu também pende para lado polemista, ou seja, seus ensinamentos vão se tornar polêmicos para aquela época, embora nós vamos ver que os seus ensinamentos eram muito bons. Ele era natural da Ásia Menor, discípulo de Policarpo de Esmirna e foi bispo em Lyon. Substituiu o seu mestre, né? Depois de uma perseguição, seu mestre foi martirizado e ele substitui o seu mestre. Ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, tá faltando um R aqui, né? Falta um R aqui no contra as heresias. Essa obra defendeu, denunciou o gnosticismo, as coisas erradas do gnosticismo. Então ele vai fazer essas afirmações, entre outras coisas que ele defendeu, e por aqui nós já podemos perceber o significado do gnosticismo, o que eles ensinavam. Ele defendeu que Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, e cumpriu perfeitamente aquilo que Adão falhou em cumprir. Por quê? Porque os gnósticos falavam que Jesus era Deus, mas não era homem. E o que as pessoas estavam vendo era um fantasma, uma aparência, que nós chamamos de docetismo. Docetismo significa aparência. Ou seja, o corpo de Jesus era aparência, não era verdadeiro aquilo lá. Que Jesus apareceu lá, já adulto, na Galileia, e as pessoas olhavam e enxergavam um homem, mas na verdade era o próprio Deus, né? Que o corpo de Jesus não era real, que ele não tinha nascido como um homem. Então Irineu vai fazer essa defesa. Ele vai afirmar que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Um outro pensamento de Irineu era com relação à sucessão apostólica, mas não no sentido de sucessão apostólica do cargo apostólico, né, mas sim a sucessão apostólica no que diz respeito às crenças que foram entregues pelos apóstolos. Ou seja, os apóstolos receberam um conjunto de crenças de Jesus e eles passaram essas crenças aos seus sucessores e assim por diante. Então, Irineu ele vai se diferenciar de Cipriano, por exemplo, né, nesse sentido
Irineu não acreditava no sentido de sucessão apostólica de pessoas, mas sim de doutrinas, de crenças. Ele também defendia uma regra, né, um cânon de verdade para a igreja, né, da qual a igreja poderia utilizar esse conjunto de regras para interpretar as escrituras. Ele afirmava que também o texto do Novo Testamento, ou seja, os livros do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, tinham a mesma importância que o Antigo Testamento. Por quê? Porque isso vai ser discutido, vai ser questionado nesse período aí, principalmente pelos gnósticos, que vão afirmar isso aí. Por quê? Porque eles vão dizer que eles têm o verdadeiro conhecimento, porque o gnosticismo é baseado no conhecimento. A própria palavra gnóstico, gnosticismo vem de gnoses, que significa conhecer. E Irineu, no caso, ele não é tanto um defensor da teologia, como foi, por exemplo, Justino Mártir, como foi Alexandre de Antioquia, utilizando filosofia, mas ele vai argumentar a teologia no sentido bíblico, né? Usar a Bíblia para a defesa do Evangelho. Então ele defendia também um cano dos quatro evangelhos, os quatro evangelhos que nós conhecemos hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, e acreditava e defendia a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o plano eterno de Deus na história. Por quê? Porque os gnósticos também não pensavam a trindade, né, nesse sentido de unidade. E tão pouco que Deus tivesse interferido na história. Para eles, Deus criou o mundo, deu corda no mundo e deixou a vontade. Que esse pensamento, esse ponto de vista se chama deísmo, né? Que Deus não intervém na história. Então o gnosticismo, em parte, vai pensar dessa maneira, né? A questão da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a questão da atuação de Deus na história. Porque o gnosticismo vai defender o materialismo. Muito bem. Vamos falar agora de outro polemista, que é Alexandre Clemente de Alexandria. Em sua época ele era um teólogo, filósofo, sucedeu Panteno na escola de Alexandria. Panteno era um mestre que tinha uma escola lá de filosofia, e Clemente vai suceder este homem e vai ser professor, vai ser mestre de Orígenes também, que depois vai sucedê-lo nessa escola. Foi também mestre de Alexandre, que se tornou bispo em Jerusalém. A sua teologia visava a elite e não as classes mais pobres, porque Clemente era um homem erudito, né? Um homem formado, digamos assim. Então ele vai visar a elite da época para poder explicar o cristianismo. E vamos ver por quê. Ele deu origem à teologia especulativa. Que essa teologia especulativa hoje ela está muito envolvida na questão da escatologia, né? Porque dentro da escatologia tem muitas coisas que não são bem explicadas. Então se torna muita especulação, né, em torno disso aí. Muito bem. O que ele vai escrever? Ele vai escrever um livro uma obra que se chama Exortação aos Pagãos, do qual ele vai dizer que os ensinamentos cristãos encontram apoio na filosofia de Platão. É uma relação que ele faz entre os ensinamentos cristãos com a filosofia platônica. Isto por quê? Porque ele visa a elite, então ele precisa argumentar com essa elite com relação de forma filosófica e explicar para ele, olha, o ensinamento cristão tem a ver aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, com o que Platão estava falando. Ó, isso aqui que nós acreditamos, ó, tem a ver com essa outra coisa aqui que fulano lá ensinava. Ou seja, ele faz essa relação para poder o quê? Atrair essa elite. Bom, parece ser uma coisa interessante, mas só que isso vai gerando outros problemas. Essa ideia. Porque Alexandria, como eu disse, vai se tornar um lugar, embora seja um lugar de erudição, um lugar de uma comunidade cristã muito grande, mas vai ser um lugar de muitas heresias, né? De muitas heresias.
Bom, ele interpretava as escrituras de forma alegórica, misturando fé cristã com a cultura lá da época de Alexandria, porque havia ali uma grande influência da filosofia grega. Ele pensava que a fé não está despida de razão, porque a filosofia, claro, ela vai é, ela vai usar, tem que ter sentido, tem que ter uma razão para aquilo. Então, ela vai dizer que a fé cristã não é pensada, há algo de irracional. Então, ele vai dizer a fé não está despida de razão. Existe razão na fé. Muito bem, suas crenças. Para ele, a verdade era uma só. Deus concedeu a filosofia aos gregos e a lei aos judeus. Tanto a filosofia como a lei é para que se chegassem à verdade última. Ou seja, ou pela filosofia ou pela lei, as pessoas foram dadas essas ferramentas para que as pessoas chegassem à verdade última, que está em Deus. A filosofia são para os gregos, aliás, os filósofos são para os gregos, assim como os profetas eram para os judeus. Então ele faz essa relação filósofo e profetas. Essa comparação, para ele, tanto as palavras como as palavras das escrituras têm mais de um sentido, né? É o sentido alegórico, o sentido oculto por trás das palavras, por trás da passagem. Orígenes, seu discípulo, também era um homem de erudição. Era ele foi uma das primeiras pessoas, né? Ele é visto como o pai da teologia sistemática. Ele vai dividir, descompartimentar a teologia e estudar ela por partes, né? Ele vai ser uma dessas pessoas que descompartimenta a teologia e estuda ela por partes, né? Então, foi um estudioso, autor de livros, escritor e um pensador muito importante na sua época. Entre as suas obras está a Hexapla, que é uma Bíblia em colunas, com 6 colunas diferentes, com 6 textos diferentes nessa Bíblia. Então tem 6 colunas e cada coluna tem um texto diferente. Ou seja, ele utilizou a Bíblia hebraica, a Bíblia grega, uma Bíblia escrita em sírio, enfim, e outras obras, outras Bíblias da sua época, de outros autores, e colocou uma do lado da outra, para que pudessem ser comparadas, como cada um desses escritores traduziu a palavra, cada palavra. É uma das primeiras críticas bíblicas que surgiu, certo? Na verdade, é uma crítica bíblica. Ele escreveu um comentário também dos primeiros princípios e comentários da Bíblia, que é um comentário da Bíblia, segundo seu ponto de vista de interpretação. A teologia de Orígenes, como é que funcionava? Ele tentou relacionar a teologia, ou seja, o cristianismo, com a filosofia grega, o qual provocou sua queda. Então percebe que nessa época usavam as ferramentas que tinham, mas as pessoas não estavam digamos assim, eles não estavam atentos o que isso poderia gerar. E isso vai gerar grandes conflitos depois, os concílios que vão surgir depois, os interrogatórios que vão surgir, são decorrentes dessa presença pesada da filosofia no cristianismo, para defender o cristianismo. Muito bem. Então eles conheciam mais de filosofia do que propriamente de Bíblia, né, da teologia bíblica. Defendiam 3 modalidades de interpretação, no caso a Orígenes: a literal, a moral e a alegórica. A alegórica é aquela espiritualizada, é o significado expandido e obscuro do texto, né? Ou seja, por trás de uma passagem, por trás de uma palavra, por trás de um texto, existe um outro sentido que não é o literal. Muito bem. Isto trouxe um custo muito grande, um prejuízo muito grande para o cristianismo, porque ele concedeu ao texto aquilo que o texto jamais pretendia comunicar. Esse é o problema do sentido alegórico que nós hoje temos no nosso meio. Eu já citei como exemplo em sala de aula a questão das 5 pedras de Davi.
Davi, o texto lá afirma que Davi foi no riacho, pegou 5 pedras. Ele poderia ter pego 5, 3, 10, não importa. O fato é que os pregadores dão um sentido para essas 5 pedras. E assim também outros textos que vão dando um sentido obscuro que está por trás do texto e não exatamente o literal e o moral, né? Muito bem. Ele ensinou a pré-existência da alma e uma forma de salvação universal, ambas rejeitadas pela igreja. Salvação universal, ou seja, que todos iriam ser salvos e que a alma já pré-existia, etc. e tal. É uma questão muito polêmica essa questão da pré-existência da alma, né? Complicado. Muito bem. Polemistas. O Cipriano foi bispo em Catargo no ano 258. Então percebe que Cipriano, Orígenes, Clemente foram muito próximos ali, foram contemporâneos. Quem mais? O Tertuliano. O que Cipriano vai fazer? Então Cipriano não vai ser um teólogo, usar filosofia para defender a teologia e tal. Ele não vai ser um defensor da igreja diante das pessoas e tal. Ele vai ser um defensor da igreja pela igreja. Olha só o que ele promove, o que ele faz. Ele procura exaltar a posição do bispo e a falsa doutrina da sucessão apostólica, ou seja, para ele o importante era que o bispo se tornasse proeminente, poderoso, forte, e que para ele o bispo era sucessor direto de Cristo, a sucessão apostólica. Enquanto Irineu pensava na sucessão doutrinária, que Cipriano pensava na sucessão apostólica. E ele vai dizer também o que? Não há salvação fora dos limites da igreja e através do seu porta-voz, ou seja, a salvação só está na igreja e pelo seu porta-voz. Percebe que começa a entrar outras ideias na igreja. A ideia de que a denominação de que a igreja é necessário para a salvação, é indispensável, melhor dizendo, para a salvação, e que há necessidade de que essa mensagem venha de um sucessor dos apóstolos, no caso o bispo. Ele dizia que somente o bispo tinha autoridade para aceitar os apóstolos novamente no corpo da igreja. E tem outra coisa também que ele pensava, que eu não coloquei aqui, é que a ministração da ceia e do batismo somente poderia ser feito pelo bispo. Ele tinha autorização. E porque era ele que ministrava a ceia e era o bispo que ministrava o batismo, isso dava ao batismo uma autoridade muito grande. No caso, nós vamos ver. Ou seja, que autoridade é essa? Que a pessoa só ia receber o batismo e a ceia da mão desse bispo. Então ele era meio que um dispenseiro da graça de Deus, porque o batismo e a ceia vão deixar de ter os seus significados originais e bíblicos para se tornar como que um ritual, uma coisa sagrada e necessária para se alcançar a salvação. Começa a se pensar, começa a se tirar a ideia de que Cristo é indispensável para a salvação. Começa a se tirar a ideia de que Jesus é a única forma de obter a salvação. Então vão sendo introduzidos novos pensamentos aos poucos na igreja, e esses pensamentos mais para frente vão tomar forma, ao ponto de que a pessoa não somente precisava de Cristo, ela precisava de outras coisas para fazer para alcançar a salvação. Muito bem. Então ele vai promover também a ideia da Igreja Católica Universal, de uma igreja única, poderosa, da qual a Igreja de Roma era a mais importante como igreja mãe. Então ele vai defender a Igreja Romana, a Igreja de Roma, como estando acima das demais igrejas, né? Começa a se pensar o quê? Como ele vai dizer que não há salvação fora da igreja, então ele começa a pensar-se numa igreja poderosa, da qual as pessoas iriam, para se salvar, depender dessa igreja. Começa a se pensar na ideia de igreja como denominação, não da ideia de igreja como corpo de Cristo. Muito bem, ele promoveu então o caminho, ele pavimentou o caminho para a sucessão apostólica da Igreja Católica.
e para que o Papa se tornasse a autoridade final. Então começa aqui, por volta do ano 250, a ideia de um Papa, de um líder, a ideia de uma única igreja necessária para salvar, a ideia de que não é somente por meio da fé em Cristo, do arrependimento, de entrega à pessoa de Cristo, que a pessoa iria se salvar, mas por meio de cumprimento de algumas coisas, de alguns afazeres, como participar da ceia e como ser batizado. Então começa a se desvirtuar. Muito bem, aqui nós temos uma relação, inclusive com mais algumas pessoas da época que foram homens importantes, né? E eu fiz uma pequena divisão para vocês entenderem quais foram as funções dessas pessoas. Por exemplo, Inácio de Antioquia, Policarpo e Irineu, eles eram mais bispo e pastores. Cuidavam de um rebanho, de uma igreja, ficavam no local. Não estavam tantos envolvidos com questões polêmicas, embora Irineu fez uma obra muito importante, mas em defesa da sua igreja, da sua doutrina. E os apologistas vão ser esses que nós falamos aí, Justino Mártir, Tassiano e Tertuliano. No caso aí, Justino era filósofo e mestre, e Tertuliano, além de ser teólogo, ele era bispo, né? Muito bem, os polemistas, aí já acrescentei uma relação maior. O próprio Irineu, que também era bispo, vai ser polêmico no sentido de que ele vai trazer a defesa contra os gnósticos. Papias de Hierápolis nós não temos uma obra direta de Papias, mas tudo que sabemos é através de Eusébio de Cesareia, mas foi um homem importante na sua época e para aquela cidade de Hierápolis. Clemente de Alexandria era mais teólogo e mestre do que propriamente pastor e bispo. Orígenes também a mesma coisa, embora eles fossem os líderes da igreja em Alexandria, certo? Mas o seu trabalho foi mais voltado para a teologia. Cipriano, sim, ele foi um bispo e um defensor da igreja, defensor da posição episcopal, né? Da sua posição de bispo, que segundo ele era importante. E era um pensamento da época também. Os romanos olhavam para a igreja e eles olhavam para o bispo como sendo a igreja. O bispo era visto como sendo a igreja. Tanto é que no caso de Cipriano ele foi julgado pelos romanos, condenado, e chegou ao martírio e foi diante do tribunal como representante da igreja. Então o bispo passava a ser a igreja em si, né? Eusébio de Cesareia, que viveu nesse período aí de 309 aproximadamente, pouco mais, né? Porque ele vai viver bem mais do que 309. Em 309, ele foi um historiador e bispo na cidade de Cesareia. Muito bem. O crescimento e a expansão da igreja. Olha só que isso aqui é um assunto interessante também. O crescimento e a expansão da igreja foi a causa da organização e da disciplina. Porque a igreja cresceu, porque a igreja se expandiu, houve a necessidade de se organizar e de se disciplinar, né? A perseguição aproximou a igreja e exerceu influência para que eles se unissem e se organizassem. Então, mais uma razão aí da perseguição. Fez com que eles se unissem, se organizassem, né? O aparecimento de heresias impôs a necessidade de se estabelecer alguns artigos de fé e algumas autoridades para executá-las. Por quê? Havia inimigos dentro da igreja, ou seja, pessoas que trouxeram heresias. Por que houve? Porque houve o ingresso dentro da igreja, um crescimento descontrolado até, embora com perseguição, e essas pessoas trouxeram as suas ideias, os seus pensamentos para a igreja. E por que houve esse aparecimento, esse combate de fora para dentro? E dentro da própria igreja houve a necessidade então de se impor, de se estabelecer alguns artigos de fé
e autoridades para combater esse mal que começa a surgir. Bom, aparecimento de grandes bispos de autoridade, porque como já vimos no caso de Cipriano, ele defendia isso. Aparecimento de corrupção política, eclesiásticas, principalmente depois, né, que a igreja se une ao Estado, ok? A necessidade de credos, ou seja, crer em quê? Aquela base que Irineu defendia, né? Uma regra. Então o credo ele vai revelar qual é o pensamento da igreja, qual é a fé, em que está fundamentada a fé da igreja. Para quê? Para combater as heresias. A criação de um cânon sagrado no Novo Testamento, ou seja, porque estava entrando muitos livros apócrifos, pseudepígrafes, muitos escritos heréticos da parte dos gnósticos. Então pensa-se numa criação de um cânon, de um conjunto de livros sagrados para o Novo Testamento. Não é? O que faz o crescimento da igreja vai fazer? A fé do intelecto e não do coração, porque houve muito ingresso, porque acabou com a perseguição. Agora, a fé é mais intelectual do que realmente uma coisa vinda do coração. Muito bem.